Perfeito. Vamos começar então, hoje 27 de janeiro. Vamos começar, já estamos na reta final, né, da nossa jornada. E hoje eu acho que é importante a gente falar sobre. A gente vai ter um conto que é o Urso da Meia-Lua. E esse conto ele fala da raiva, né? E eu acho importante a gente. É um ponto importante a gente falar, porque no nosso caminho como empreendedoras, é claro, no nosso caminho de vida, né? Mas o nosso foco aqui é o nosso trabalho, né? Aquilo que faz os nossos olhos brilharem. Então, esse caminho a ser percorrido, ele fala muito a forma como a gente vai percorrer esse caminho, né? E vamos falar daqui para frente, né? Vamos deixar o que passou lá atrás, que a gente já está aprendendo a ressignificar, reprogramar. Então, esse caminho que a gente faz, ele é um caminho onde a gente apresenta ao mundo aquilo que a gente ama, né? Então, assim, o nosso trabalho, seja ele um produto ou um serviço, a minha visão, ele é como se fosse o nosso amor materializado, né? A gente coloca o nosso amor, o nosso carinho, o amor que a gente sente por aquilo que a gente está fazendo. E dentro desse caminho, a gente encontra milhares de obstáculos, né? E a gente se sente frustrado em alguns momentos, a gente se sente desprestigiado, porque, como a gente vai ver na história, existe um caminho, uma longa montanha a subir, né? Até a gente chegar num ponto onde a gente se sinta satisfeito, a nossa autoridade reconhecida e a gente no ponto que a gente quer chegar. Então, a raiva, ela é um ponto muito importante dentro disso, porque é ela que vai... a forma como a gente usar essa raiva, né, ela vai ser um fator determinante no nosso sucesso ou no nosso fracasso. Então, vamos começar a ler a história e depois a gente vai... Eu vou abrir para a gente poder conversar sobre isso, tá? Mas só para a gente poder entender que o foco desse nosso conto de hoje é a raiva. E lembrando que os 4 personagens somos nós, né? Todos os personagens que estão na história são aspectos nossos. O Urso da Meia-Lua. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora, lutando na guerra, muitos anos. Quando ele afinal foi liberado, voltou para casa com o pior dos humores. Ele se recusou a entrar na casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava voltando para casa. Ela cozinhou e fez compras. Fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas. De delicioso queijo branco de soja, 3 tipos de peixe, 3 tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido, esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas, de modo que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. Deixe-me em paz, rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira que morava fora da aldeia.
Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma porção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você, disse-lhe a curandeira. Mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o meu pelo de urso de meia-lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois, eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível, mas não ela, pois ela era uma mulher que amava. Ah, como lhe sou grata! É tão bom saber que existe uma solução. E assim ela se preparou para a viagem e na manhã seguinte partiu para a montanha. Arigatô, Zaisho, dizia ela, o que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer obrigada por me deixar escalar o seu corpo. Ela se embrenhou nos contrafortes, onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forma. Subiu até um platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos e folhas que se pareciam com estrelas. Arigatô, Zaisho, entoou. Era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo. E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo. Agora estava mais difícil. A montanha tinha fortes espinhos que se prendiam na barra do seu kimono e rochas que arranhavam as suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção no crepúsculo, deixando-a assustada. Ela sabia que eles eram os seus espíritos de mortos que não tinham parentes. Ela entoou orações para eles. Vou ser sua parenta. Vou dar-lhes descanso. Ela prosseguia subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver neve no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade e a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigatô, Zaisho, cantou a mulher, enquanto a nevasca acontecia. Quando parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguia lugar para o seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu. Ela se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. Ah, pensou ela, agora ao urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro e quase ao anoitecer encontrou grossos cordões de bosta. E não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxera. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para o seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxera. Ela colocou a tigela do lado de fora e voltou correndo para o seu esconderijo.
O urso fez um círculo em volta da comida, de uma certa distância, farejou e deu um rugido tão alto que aquelas pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida, farejou ventos muitas vezes e depois comeu tudo de uma vez. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Boa noite, Jéssica. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma. Serviu alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para o seu esconderijo, recuando apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abafar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado, mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que uma noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela ao lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la com as suas 10 garras suspensas, com as 10 facas sobre a cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. Por favor, meu querido urso, implorou ela. Por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para o meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, trazendo a neve, e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e os seus tremores passaram. Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia-lua do seu pescoço? O urso parou e pensou. Essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. É verdade, disse o urso da meia-lua, sem afastar as garras da sua cabeça. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos. Mas arranque-o rápido, vá embora e volte para sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua branca do seu pescoço e a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou um único pelo branco e lustroso. Rapidamente, ela o arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido, e essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Ah, obrigada, urso da meia-lua. Muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia, e, no entanto, palavras de que, algum modo, havia conhecido por toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formatos de estrelas. E o tempo todo ela agradecia às árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo à montanha por deixar que ela escalasse o seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, o seu cabelo desalinhado, o seu rosto sujo, ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia, seguiu pela estrada de terra atravessando a cidade até o outro lado
e entrou na cabana onde a curandeira estava sentada, cuidando do fogo. Olhe, olhe, consegui, encontrei. Conquistei um pelo de urso da meia-lua, gritou a jovem mulher. Que bom, disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sopesou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com o dedo e exclamou: este é o autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não, gritou a mulher. O que a senhora fez? Fique calma. Está certo. Está tudo bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher. Lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido. Deixa eu abrir aqui. Boa história, hein? O que vocês acharam? Nossa, quando ela chegou na curandeira, eu já me liguei que a curandeira ia falar isso pra ela. Porque, gente, a pessoa enfrentou um urso, mas não enfrentou o marido, sabe? Era só ela fazer aquilo, né? Botar comida lá pro marido, volta pra casa, deixa ele se acostumando com a ideia, né? Mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. E aí a gente tem alguns aspectos aqui, né? A raiva, né, do marido. O marido, na verdade, nessa história, ele é o nosso aspecto masculino, é a nossa raiva. A montanha é a escalada a nossa escalada na vida, né? Aquilo que a gente deseja conquistar. A subida dessa floresta é uma subida para dentro, né? Para dentro de cada uma de nós. O urso é o desafio, né? O urso é aquela meta que você estabelece para subir essa montanha e todas as dificuldades que você encontra na montanha são os desafios que você passa ao longo da sua vida. E ela tem medo, né? E tem horas que eu olho para aquele urso, eu vejo aquele urso como um cliente a ser conquistado. Às vezes eu olho para aquele urso, eu vejo uma dificuldade a ser alcançada, a ser vencida, né? Porque a relação dela com o urso é uma relação de medo, porque ele transmite medo para ela. Mas por que será que esse urso transmite tanto medo para ela? Porque ela não teve medo de subir a montanha, com todas as dificuldades. Mas por que ela tem medo do urso? E mesmo com medo, ela consegue atingir a meta que ela estabeleceu, que a Baba Yaga, né, que a feiticeira, a curandeira, estabeleceu para ela. Porque a vontade dela era maior do que o medo. A vontade de vencer a raiva interna dela, de vencer as suas questões internas, foi muito maior do que o medo que ela sentia dos desafios que o urso trazia e apresentava para ela. Isso faz sentido para vocês? Oi, boa noite, gente. Boa noite. Oi, mãe. Faz sentido se eu peguei na metade, mas entendi bastante coisa. Eu percebi também que, não sei se faz sentido, os agradecimentos que ela fazia à natureza, à árvore, eu vi como um agradecimento por ela mesma, assim, coisas que a gente conquista, que a gente consegue superar e que a gente tem que ser grato por tudo que a gente consegue fazer conosco mesmo. A gente tem que aprender a valorizar o que a gente consegue conquistar. Exatamente, porque esse crescimento, ele é diário. Essa luta interna, ela é diária. Você lida com as suas sombras, com os seus medos e com a sua raiva
todos os dias, quando você está escovando seus dentes e se olhando no espelho. Você está lidando com todos os seus aspectos. Então, essa raiva, vamos analisar um pouquinho essa raiva, né, do marido, que no caso é esse lado masculino dela. O que poderia ser essa raiva, né? O que foi essa guerra que ele enfrentou e voltou cansado? Nós temos uma batalha diária, né? A nossa luta também. Às vezes nós ficamos cansados diante, vamos lá, pessoas que não valorizam o nosso trabalho, coisas que vemos e não concordamos, situações que são adversas. A gente sai de sandália e começa a chover, a gente molha o pé. Então, tudo aquilo que a gente não consegue lidar nos causa um rebuliço interno. Mas a raiva, ela também tem muito a ver com o que a gente estabelece para a nossa vida e aquilo a gente não consegue lidar, né? A gente não consegue vencer aquilo. É algo que a gente acredita que está acima da nossa vontade, né? Eu não consegui resolver aquela situação. Eu não consegui convencer aquela pessoa daquilo que eu queria. E isso causa um sentimento de impotência. Então, a raiva, ela é um fator muito importante dentro da nossa vida. Deixa eu... Por quê? Porque, como todos os sentimentos, se ela tiver uma dose... Boa noite, Patrícia. Boa noite, Aninha. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Graças a Deus. Estamos aqui falando sobre a raiva. Então, essa raiva, ela tem, se ela tiver um tamanho suportável, se ela tiver sob controle dos seus outros sentimentos, se você aprender a canalizar essa raiva que a gente falou agora, da insatisfação, das metas que a gente quer atingir, no momento que a gente quer atingir, se a gente conseguir canalizar essa raiva para aquilo que a gente realmente deseja, ou seja, um ponto muito importante, né? A mulher, quando está subindo a montanha, ela está o tempo inteiro agradecendo, mas tem uma frase que a gente ouve no texto todo que fala, mas é porque ela é uma mulher que ama. Então, esse é um ponto muito importante. O que você é capaz de vencer pelo seu amor? Pelo seu amor pelo seu trabalho, pelo seu amor pelo seu ideal, pelo seu amor por aquilo que você tanto deseja, né? E a raiva, ela passa a ser um inimigo, né? E quando você se deixa dominar pela cólera e você não acredita que você consiga atingir os objetivos, você volta como aquele masculino ali, cheio de raiva, inconformado, impotente, insuportável. Ele não consegue entrar mais dentro da casa. Ele tem que ficar do lado de fora. E quando a mulher, né, que é o nosso lado feminino, oferece para ele o alimento, ele não aceita. Por quê? Porque aquela raiva consome ele de uma tal forma que não existe espaço para nenhum outro sentimento. Então, uma pergunta que a gente tem que se fazer, que eu acho que é uma pergunta pertinente, com quantas derrotas se faz uma vitória? Quantas vezes você tem que persistir naquilo que você deseja, no seu ideal, para que você consiga vencer? Né? E o pelo do urso, né, tem um ponto aqui, é também a sua força selvagem, o seu instinto. Ou seja, ela, com toda a bondade dela, ela arrancou aquele pelo, né, que era o objetivo dela, e atravessou a floresta para levar lá para a Baba Yaga, né, para poder
resolver a questão da raiva dela. E aí a bruxa fala para ela, né? Você já conseguiu resolver muita coisa, porque você adquiriu a experiência necessária com todos os tropeços e dificuldades do caminho para entender a sua raiva, para matar a sua raiva, para se alinhar, para ela ser uma aliada na sua vida, né? E a gente já viu muitas histórias, muitos filmes, onde a pessoa vivia só na adversidade, só as coisas dando errado, e ela ficava com muita raiva. E, de repente, ao invés dela se revoltar, sentar na beira do caminho e se, né, desdizer da vida, ele tomou uma decisão, foi a luta. Perseverou, usou aquela raiva e falou: não, eu sou teimoso, eu vou persistir, eu vou vencer. Então, de quantas derrotas se fazem uma vitória, isso vai depender de pessoa para pessoa, né? De cada um. Como Sim, a gente mãe, lida. desculpa. Oi, pode falar. Não, pode terminar, depois eu falo. Como a gente lida com essa raiva interna. Como a gente usa essa raiva a nosso favor ou a nossa. Como a gente encara essa vida, se é uma guerra, se é uma montanha. Porque ele encarou o lado masculino, né? Nosso lado masculino, encara a vida como uma guerra. Tudo é ação e reação. Já o nosso lado feminino, né? Nós já subimos essa montanha agradecendo, meditando, né? Olhando, observando, crescendo e olhando lá para cima para o nosso objetivo e todos os dias agradecendo. Então, a gente está também dentro desse equilíbrio, né? Que é o yin e o yang. Todos os dias a gente está assim. Um dia a gente está mais o lado preto, outro dia a gente está mais o lado branco, um dia a gente está mais feminino, outro dia a gente está mais masculino. Mas o grande propósito nosso é a gente conseguir equilibrar, né? Deixar o yin e o yang exatamente no mesmo ponto, em equilíbrio, que a gente chama do caminho do meio, né? Fala, Jéssica. Oi, boa noite. Eu fico ansiosa para falar com vocês. Quando eu não participo, fico muito triste. A senhora falando dessa questão da gente ultrapassar nossas raivas para tentar conquistar, né, o nosso objetivo, porque muitas das vezes o caminho é árduo, né? Principalmente quando a gente tenta começar de baixo, a gente tem que subir degrau por degrau, como ela fez, ultrapassar montanhas, subir nos galhos para conseguir, enfim, o que a gente quer. E ontem eu passei por uma coisa assim, parecida, mas eu fiquei tão tranquila que eu acho que não deu tempo nem da raiva vir. E a senhora falando isso, eu percebi que realmente eu acho que eu estou começando a controlar essas questões e pensando sempre no positivo, de que ali aquela mudança que aconteceu é por alguma coisa melhor. Ontem, né, eu já estou na integração do outro hospital e de início eu ia para emergência de lá. E emergência eu já tenho experiência, né? Já trabalho no outro na emergência. Aí, do nada, me colocaram para semi-intensiva. Nunca trabalhei nesse setor. Aí, simplesmente, a enfermeira chegou e falou. Eu e mais umas meninas falamos, né? A gente não tem experiência. Ela simplesmente olhou para a nossa cara e falou, aprende. Aí eu vou aprender. Isso mesmo. Então, quando ela me deu aquela... Aí eu pensei, cara, se eu sou uma boa técnica, eu vou ser boa em qualquer lugar. É só a gente pegar rotina. Se eu faço isso bem, então eu vou fazer em qualquer lugar bem. Não é porque a gente mudou de setor, logicamente vai ter umas coisas diferentes que eu vou ter que me adaptar, mas no final é uma coisa única, que é você cuidar bem do paciente, fazer bem seu trabalho em prol do outro, mas em prol de si também. Então, eu acho que quando eu comecei a pensar desse jeito, aí eu fiquei tranquila, fiquei mais serena e não estou procurando a pensar como vai ser, estou deixando acontecer e vendo o que vai dar, mas estou assim, numa boa expectativa, não estou de mau humor,
Na hora, assim, um baque, né? Eu fiquei meio assim. Mas aí depois eu parei, pensei, eu falei, é isso. Então, se eu tô indo para lá é por algum motivo. Exatamente. E essa é uma forma que a gente escolhe viver, né? Porque, assim, as Sim, situações, elas sempre vão se apresentar para nos mostrar alguma coisa, né? Mas você sempre tem duas opções, você sempre tem duas formas de olhar para essa situação, né? Da melhor forma, como um sim. aprendizado, ou olhar como um castigo, né? Ah, meu Deus, mas eu queria que a coisa fosse dessa forma. Mas não pensa que aquela outra forma é uma incrível oportunidade que você tem de aprender algo que você não sabe hoje. E todo Sim, conhecimento adquirido, toda experiência te dá autoridade. aí eu comecei a pensar dessa forma. Eu falo, gente, eu já tenho experiência nisso, naquilo, é mais uma coisa, então vamos lá. É mais algo para o meu Exatamente. currículo, é mais algo que vai me deixar mais visível, né, em relação, vamos supor, uma pessoa que tenha, outra que não tenha. Então eu comecei a pegar isso como coisa boa e não ruim. Perfeitamente. Olha que coisa bacana, né? Mas isso é a mulher subindo a montanha, né? Não é o homem voltando da guerra irritado, né? É a mulher olhando subindo a montanha, né? Sim, isso mesmo. É o lado feminino, né? Que ele vai tentar sempre acomodar as situações, ajustar, se adequar, né? A característica feminina é muito isso. E a gente vai lidar com as situações imprevistas ao longo da nossa vida. Enquanto a gente estiver caminhando, subindo essa montanha em busca do nosso objetivo, do pelo do urso, a gente vai lidar com as situações que a gente não espera, né? E é claro, a gente está sempre agradecendo, né? Sempre agradecendo, porque tudo é aprendizado. Sim, sim, eu comecei a ver as coisas mais dessa forma, que não é ruim você ver sempre o positivo, que você nem sempre você está uma pessoa otimista, mas eu comecei a ver sempre que em tudo que é ruim a gente tem alguma coisa boa, mesmo que seja só o aprendizado para você não fazer aquilo de novo, ou que seja só o caminho árduo que você teve que fazer como ela fez para você ter como aprendizado, nem que você não conquiste, mas do que você conquistou no meio do caminho como aprendizado já é algo positivo, já é algo favorável. E pensar também que o motivo que eu estou fazendo isso é maior. Então, eu acho que isso é que incentiva também a conseguir continuar. Que bom, maravilhoso, maravilhoso, né? É claro que a gente vai ter os desafios, vai lidar com as nossas questões, né? Com a nossa inexperiência diante de assuntos novos, mas é muito importante essa visão otimista das coisas, né? Quando a gente para de rotular as coisas como boas ou ruins e começa a entender que tudo é aprendizado, né? O que você está fazendo aqui nesse planeta, afinal de contas, né? Você está se aperfeiçoando, você está aprimorando o seu conhecimento de alma mesmo, né? Ou você vem transmitir alguma coisa que a sua alma já sabe e que a Terra precisa, né? Então, quando você começa a entender, parar de rotular as coisas como bom e ruim, e começa a olhar tudo como um aprendizado, né? Porque existe uma mentoria nessa história, né? Existe alguém que guia a nossa alma a seguir numa direção, vai por aqui, vai por ali. A gente, ao longo desses dias da nossa jornada, a gente falou muito sobre a intuição, né? E a intuição, ela é justamente o fator mais importante que nós temos quando a gente está na floresta escura, quando a gente não sabe, ou quando a gente está diante dos imprevistos. É quando a gente tem que confiar, né? A nossa intuição é a nossa conexão com a espiritualidade, né? E a espiritualidade é a mentoria do que a gente vem fazer nesse planeta, né? Então, se eles indicam que a gente vá por um caminho, a gente acha que aquele caminho é mais complicado do que um outro que nós faríamos, né? Mas ruim, por que ruim, né? Por que um pai daria algo ruim para o seu filho, né? Se eu estou aqui dentro de um propósito, se eu estou aqui cumprindo uma meta, uma missão da minha alma e com certeza, né, de outras almas que estão junto comigo.
né? Então, como pode ser ruim isso? Por que eu vou chamar de ruim? Né? Como eu posso chamar uma morte de algo ruim, se na verdade aquela alma que finalizou a sua história aqui no plano terreno vai começar uma história talvez muito mais bonita, numa frequência mais leve, numa frequência mais amiga, mais amistosa, dependendo muito do grau em que aquela mente vibra. Então a gente tem sempre que olhar, como você falou, a gente tem sempre que olhar para a situação de uma forma dupla, né? A situação e como eu acho que essa situação é. E eu sempre escolho olhar para todas as situações sobre um prisma de otimismo. Não adianta, já tentei fazer diferente, mas não consigo. Eu sempre acho que aquela situação, qualquer situação que acontece na minha vida, ela só vem para me ensinar. E se ela vem para me ensinar, eu não posso considerar aquilo ruim. Não mesmo. Não é isso, mulherada? Sim, com certeza, amiga. A Patrícia trabalha em consultório, né, Patrícia? Patrícia trabalha com objeções, né? O tempo todo com as objeções, né? Sim. Hoje eu estou um pouco cansadinha, mas estou aqui. É isso Mas, mesmo. não é? Então, assim, são os desafios diários. O cansaço, né? O nosso cansaço, a gente já vai chegando. Hoje a gente já está numa quinta-feira, né? A gente está numa batida, desde a segunda, terça, quarta, quinta, faz uma coisa, faz outra. E aí a gente já está, né? Naquele ritmo mais já pensando no sábado, já pensando no domingo. Quer dizer, são as dificuldades que a gente lida na nossa caminhada da montanha, mas que faz parte, né? Faz parte da nossa caminhada. Sim, tanto que, não sei se tem a ver, mas, por exemplo, no baralho, a montanha justamente significa isso, né? As dificuldades que a gente vai enfrentar por alguma coisa que iremos fazer. Ai, que legal. Aí, quando a senhora falou, eu lembrei disso. Eu falei, então isso também refere a toda a transição de desafio, dificuldade, etapas, né? Que às vezes a gente vê como, tem gente que vê como dificuldade, mas às vezes não, realmente você precisa seguir aquilo para poder conquistar o que você quer. Então, eu vi também dessa forma. Achei bem bacana a história. Mas é esse caminhar mesmo. Então, mãe, duas frases da história que eu acho que faz algum sentido também, que me chamaram a atenção no início, quando fala que ele voltou da guerra e que ele estava acostumado a dormir nas pedras, me deu a entender que também é aquilo que a senhora falou, de se acomodar na raiva e ficar vivendo aquilo dali e não usar a raiva como uma motivação para sair daquele lugar, né? E uma outra parte também, na hora que ela está subindo a montanha e que neva, tem uma frase que mesmo sem ver, ela continuou a subir. Então, independente disso, ela também continuou acreditando que ela ia conseguir fazer o que ela tinha que fazer, mesmo com as dificuldades, né? Exatamente, né? Mesmo sem ver, ela prosseguiu, fala muito da intuição dela, né? Ela sabia que ela ia chegar até o urso, né? Não sabia quando. E é aquilo que a gente falou: com quantas derrotas se faz uma vitória, né? Quantas vezes você vai tentar e não vai achar, e você vai buscar e você não vai achar, você vai continuar procurando. E você vê que quando ela se depara com o urso, né? O que ela faz, né? Ela o alimenta, não é verdade? Ela dá aquilo que ela tentou alimentar aquela raiva, para que aquela raiva se acalmasse, não conseguiu. Aí ela foi para o urso, que era a dificuldade, era o medo dela. E aí ela deu aquele alimento, mesmo com medo, ela foi alimentando, porque ela tinha um objetivo. Ela não deixou de ter medo, mas ela não deixou de tentar. A coragem dela foi maior do que o medo, no objetivo que ela tinha de conseguir a meta dela, que era o pelo do urso.
E a gente é assim, né, na nossa vida, né? A gente usa muito da intuição, a gente usa do nosso encantamento, a gente tenta encantar as pessoas no nosso trato, no nosso relacionamento, né? Isso faz parte da nossa forma de lidar com a nossa vida, né? O que a gente não pode deixar que a raiva seja algo premente na nossa vida. Se a gente falar aqui, ou se eu falar aqui uma coisa, vocês vão pensar. Todos aqui conhecem uma pessoa que é extremamente mal-humorada. Não conhecem? É uma Sim. pessoa que é mais. Tudo irrita, tudo incomoda, tudo, sabe? E aquela pessoa, às vezes as coisas estão bem, às vezes está mais ou menos, mas na maioria das vezes não está bom, não está legal. Por mais que a mulher alimente aquele homem ali, ele sempre está irritado, sempre está ruim, não está bom. Então, quer dizer, tudo é muito a forma como a gente vai se posicionar diante da vida, né? Ou a gente vai deixar que essa raiva tome conta, ou vai usar ela a nosso favor para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Não é verdade? Aquele objetivo, que alguns chamam, aquela teimosia, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Quantas histórias a gente já ouviu de pessoas falando sobre isso, né? E é bem por aí E eu, mesmo. e eu te falo que a raiva parece que ela é transmissível, né? Porque se você também não tiver um dia tão bom, tão favorável, Se quem tá com absorve, raiva se absorve. te transfere, você absorve aquilo que você fica mal-humorado e fica com raiva da mesma forma. Exatamente. Porque tem aquelas pessoas, você vê, né? Tem aquelas pessoas que chegam num ambiente e podem transformar aquele ambiente para o lado legal e para o lado ruim, né? Já teve isso, né, com vocês, né? Sim, Uma pessoa chega no ambiente, aquele ambiente já fica, aquela pessoa mal-humorada, ela já fica a gente já fica naquele clima, ou seja, a gente entra naquela frequência da pessoa, né? Ou exatamente. contrário, às vezes você não está muito bem e tal, aí chega aquela pessoa com alto astral, sorrindo, contando uma piada, e aí, nossa, ele leva lá o teu. É uma energia boa. Pois é, porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Eu vou me Eu tenho. contaminar pela raiva do outro? Eu tenho um mal-humorado aqui em casa. Agora tá melhorando, porque eu parei também de dar confiança. Meu pai. Acorda já mal-humorado, já reclamando da vida, reclamando do mundo, essa aí é ter perto. Pois é, Aí eu parei de dar confiança, de dar trela, de tipo, não criar atrito com isso, aí vai parando, vai relaxando. pois é, pois é. Então, é isso aí. A gente tem que saber escolher, né? Optar pelo que a gente quer fazer nessa caminhada, mas lembrando que a raiva, quando ela está num nível de controle, né, sobre os seus outros sentimentos, existem formas e mecanismos que você pode fazer para direcionar ela, para ela te ajudar a chegar onde você deseja. Porque uma pessoa sem raiva também, né, uma pessoa sem garra, sem aquela energia do não, eu vou conseguir, é uma pessoa apática, onde tá tudo bem, tá tudo bom. Se chove tá bom, se faz sol tá bom. Aí também não, né? Aí a vida passa, tudo acontece e tá tudo bem. Então a gente precisa de uma dosezinha de agressividade, de raiva, para a gente poder conseguir chegar onde a gente deseja. Né? Ela só não Claro. pode ser a raiva do cara que vai para a guerra, né? E volta da guerra achando que tá tudo ruim, né? Tudo está relacionado da forma como você interpreta, né, Aninha? Determinadas situações. Então, às vezes, nós acreditamos que é a situação que gera, né, um desconforto em nossas vidas. Mas a forma como você interpreta também. Você disse tudo. Eu vou citar um exemplo. Hoje, eu atendo no interior, que são 50 quilômetros daqui. E eu passei da hora. Eu me empolguei no atendimento e passei, e deixei meu esposo esperando. E homem não gosta de esperar, né? Então, nossa,
Tá E estava parecendo o nome da chovendo guerra. muito. E estava chovendo muito, que eu tive que molhar meus pés na água. Eu disse, nossa, ele nem deu, assim, afastou o carro para eu entrar, porque em dias bons isso não acontece, né? E aí, quando eu entrei, eu escutei, né, numa boa. Aí eu disse, realmente você tem razão, eu errei, eu peço desculpas, prometo que vou tentar mudar, né? Vou tentar mudar sim, porque eu também me incomoda passar do horário. Mas, perdão, isso não vai mais acontecer. E eu tinha outro trabalho, tinha que levar o almoço. Mas isso foi tão positivo para mim, Aninha, sabe? Depois, na volta, voltando já para o outro trabalho, depois do almoço, a cara feia dele, e eu levando numa boa, depois eu falei, gente, tem razão, se não for dessa forma, eu não vou policiar, eu vou continuar errando, é isso mesmo, pois hoje eu vou chegar na hora e vai ser X tempo para cada paciente, ponto. E foi assim que eu fiz hoje, entendeu? E é por aí, né? O caminho é esse, é focar, né? Tentar questionar aquilo que nos incomoda, por que está acontecendo, por que eu estou, né? Por que eu estou sentindo raiva? O que eu estou pensando em relação a essa situação que aconteceu comigo? Exatamente. Questionar sempre, analisar, isso é terapia, né? Exatamente. Isso faz parte do processo de evolução. A partir do momento que você... É porque nós temos preguiça de questionarmos, né? De todas as situações, de pensar mesmo, de analisar a situação. De olhar, e a gente quer que seja resolvido de forma imediata, né? E não tem como, tudo é um processo. Né? Todas as pessoas têm o mesmo objetivo que nós, as mesmas metas. A grande maioria, uns desistiram, ficaram pelo caminho, outros alcançaram seus objetivos, né? Então, qual grupo nós vamos, né, nos enquadrar, né? Exatamente. Então, eu quero estar nesse grupo que eu quero alcançar meu objetivo, né? Então, às vezes a gente se depara com cada situação assim banal, né? Como a nossa colega estava relatando do ambiente de trabalho, da forma como a enfermeira falou, não foi? E fez ela vocês têm que aprendendo. E, de fato, aprendendo, né? Existem outras formas de falar aprendendo, mas ela foi bem realista, de fato, aprendendo. E se a gente for pelo ponto positivo, é isso mesmo. Não tem outra forma, é aprendendo mesmo. Então, vamos lá, vamos aprender. E foi bonito quando ela disse isso, maravilhoso. Isso nos motiva, né? Motivacional. Então, vamos aprender. Isso aí. Exatamente. E o caminho é esse, né? Sempre, né? Sempre. E você tocou num ponto importante, né? Que é olhar para essa raiva, né? Identificar ela também, onde é que ela está, né? O que provoca a nossa raiva, né? É algo que a gente tem contato ou é algo que a gente não tem acesso, né? É difícil nós assumirmos nossos erros também, né, Aninha? Uhum. Eu senti raiva hoje, claro que eu senti, não foi fácil. Eu engoli sapo dentro do carro, mas no fundo ele estava correto, não tiro a razão dele. Pô, cheguei 10 horas, saí 1h da tarde, olha o tempo de atendimento. Isso não se faz, de fato, né? Mas houve os imprevistos de um caminho, mas mesmo assim não faz sentido. Então, a gente tem que saber administrar também, né? Exatamente. Determinadas situações, senão a gente extrapola, as pessoas extrapolam, e aí a gente acaba adoecendo, se estressando, adquirindo raiva por conta dos nossos erros mesmo, deslizes. Uhum. E sabe o que eu vejo? Que apesar de você ter ficado chateado com a situação, mesmo ele estando certo ou errado, enfim, você conseguiu controlar o que você sentiu, segurou para você, respirou fundo, controlou, no caso, né, a sua raiva, e respondeu justamente no momento em que você estava melhor. Se todas as pessoas conseguissem fazer isso, evitaria muita briga, muita confusão, muita discórdia, porque a maioria das brigas, de tudo que acontece de confusão, vem à tona por conta dessa falta de conhecimento de si mesmo, né? Isso também conta, e de autocontrole. É verdade. E eu vou além. Nós acabamos de trabalhar recentemente a nossa criança. Então, do comportamento infantil, do ego, né?
Nosso ego Sim, sempre está lá em com cima e a gente se deixa, né, deixa nos dominar de uma tal forma que a gente gera mais conflitos, né, se nós não analisarmos. Sim, e a maioria das confusões, das brigas, são por conta disso. Porque a gente sempre está querendo mostrar que estamos certos. E nem sempre estamos certos, mas nem sempre a gente precisa mostrar isso. Se você está certo para você. Se a pessoa não concorda, é a opinião dela. E a gente segue em frente. Só que a gente precisa ter essa mentalidade, essa maturidade de perceber isso, Sim. que é muito difícil. É verdade. Às vezes Mas a gente consegue. às vezes a gente quer ser mais realista que o rei. E aí Isso aí. fica complicado. Então é compreender, né? A gente está aqui nesses 21 dias para olhar para a gente, para olhar para as nossas questões. A gente falou dos nossos medos, hoje a gente está falando da nossa raiva, né? Dos limites dessa raiva, da origem dessa raiva, de como a raiva ela deve estar sob um controle para que não atrapalhe a gente para atingir as nossas metas, né? Então, todos os sentimentos, né? Esse é apenas mais um deles, mas todos os nossos sentimentos têm que ser olhados com carinho e atenção. A gente não pode passar a nossa vida no piloto automático, né? As coisas têm que ser da forma que eu quero. Não, vamos ver. De repente o outro vai apresentar uma forma diferente, a gente vai olhar para aquilo ali e vai ver que, de repente, juntando com a nossa experiência, mais aquilo ali que ele está apresentando, vai ficar uma coisa muito melhor do que se eu apresentasse alguma coisa sozinha, né? Então, é isso. A gente está aqui aprendendo a compartilhar, ouvir o que o outro está falando e jogar na nossa mochila, né? E dentro dessa mochila tem coisa que tem que estar e tem coisa que já não tem que estar há muito tempo, né? E a gente está aprendendo a olhar para os sentimentos, porque muitas vezes esse sistema doido que a gente vive, eles nos ensinam a nos distrair o tempo inteiro, né? A não olhar, né? A não olhar para a gente. Quando a chave é olhar para a gente, né? É olhar para o que a gente está sentindo, qual é o nosso propósito, o que a gente veio fazer aqui. Essa eu acho que é uma das principais perguntas que a gente tem que se fazer, né? E aí, quando a gente descobre o que a gente veio fazer, ou o que a gente gosta de fazer, e vai em direção a isso, né? Vai nesse sentido, a gente vai descobrir uma floresta imensa, uma subida íngreme, as pedras em formato de pão de forma, como ela falou, mas quando a gente chegar lá em cima, a gente vai encontrar a nossa recompensa, né? A gente vai conseguir pegar aquilo que a gente deseja, mas nada sem esforço, porque eu acho que a grande tônica de estar nesse planeta são os desafios, né? Aquele cara que vai para o alto da montanha meditar, eu acho que ele já passou por muita coisa para chegar naquele ponto ali. Com certeza, ele já deve ter subido várias montanhas, né? E a gente também. E é esse caminhar que nos amadurece, que nos faz entrar em contato com as nossas questões e faz ressignificar. A gente tem que estar disposto a isso. E eu acho que uma das questões é olhar para a nossa raiva, sim. Essa raiva é o quê? Essa criança que quer que faça tudo do seu jeito? Isso Essa mesmo. raiva é um medo incrível de descobrir que você é capaz de conseguir tudo aquilo que você deseja, né? Vamos descobrir onde é que está essa raiva, o que ela significa na sua vida, né? Eu não sei se dizer... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu costumo dizer para os meus clientes que quando nós interpretamos de forma positiva, influencia, nós geramos, né, um comportamento saudável. Quando nós interpretamos de forma impulsiva, gera um comportamento desagradável, inadequado, né? E de fato né? E quando somos ansiosos e pensamos de forma ansiosa, aí sim, pior. E aí apresenta um comportamento inadequado sempre, né? Então tem que se refletir, tem que refletir toda a situação e distinguir o que é Jéssica, o que é Ana, o que é Patrícia de fato, o que é a situação, né? Para eu poder interpretar de forma
correta, adequada e gerar um comportamento saudável, o que é ansiedade, né? O que é raiva, o que é impulsividade, o que é infantilidade, né? O ego que está lá em cima e a gente sempre quer estar acima do outro, achando que somos as donas da verdade, mesmo apresentando comportamentos inadequados, assim, incorretos, né? Como falando do meu exemplo hoje, né? De fato faz sentido. E o meu esposo, assim, ele não é um homem perfeito, não, né? Que não existe. Mas deixar da forma que ele fez hoje, não, ele ia sair, pegar o guarda-chuva, afastar o carro, estacionar, tirar, ajudar, mas hoje ele estava pé da vida que ligou o foda-se, né? Até E porque, de nós, como repente, hoje ele mulheres, também não estava num bom dia, né? e Ainda nós, como tem isso. mulheres, poxa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se eu for colocar tudo que eu faço, aí eu vou gerar mais intrigas e mais conflitos, e o momento não é para esse. O momento é para resolver esse problema aqui e agora. Eu não posso trazer o passado, não faz muito sentido, sabe? Às vezes a gente quer trazer tudo à tona, né? Que mulher tem disso, numa situação específica tão pequenininha que ocorreu hoje, né? E aí isso gera mais problemas ainda. Então é analisar mesmo, questionar sempre, 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 sempre. E nos analisar, né? O que que eu fiz para chegar a esse ponto? De fato, eu errei, não vou mentir, eu passei mesmo, gente. E confesso, foi horrível da minha parte, assim, né? Para os clientes foi maravilhoso, mas eu fiquei cansada, isso não posso fazer. Vai muito além, não dá, não é assim. Eu sou ser humano também, né? Então não posso extrapolar dessa forma. E eu aprendi, e foi bom para mim. Estava na hora de puxar a orelha e ainda bem que foi com o marido, né? Porque a gente se entende. Eu acho que se fosse com o chefe, aí acho que a raiva ia ficar um pouquinho remoendo, mas depois a gente ia conseguir resolver. Eu não sei como é que o chefe chamaria atenção. Ele chamou com todo, né, todo cuidado, e gerou uma situação desagradável. Mas, enfim, está tudo certo. Final que deu tudo certo, né, Patrícia? Isso que é mais Não, a importante, gente né? não Houve um perde tempo com besteira, aprendizado. não. Houve um aprendizado houve uma Houve, lição para que foi mim. aprendida, né? Hoje foi. Eu precisava disso, já Pois estava a é, tempo, sabe, pois é, Aninha? pois é. E o Alexandre foi só a representação do universo. O É, universo o tempo é. inteiro está mostrando as coisas para a gente, onde a Mostrou, gente a semana precisa se toda eu estava sendo ajustar. chamada a atenção, por Pois conta é, do horário. olha Eu aí. estava extrapolando, extrapolando, extrapolando. As recepcionistas da clínica, doutora, não pode, porque atrasa todo mundo. E aí a gente vai ter que desmarcar paciente, eles não vão entender, nós somos chamados a atenção. E, de fato, essa semana foi punk. Mas, enfim, eu espero que amanhã, hoje foi legal. E que amanhã eu vou me policiar, porque não é fácil, viu? Desconstruir hábitos errados, não. Vou me condicionar a essa qualidade de vida. Então, a partir de hoje, eu estou internalizando tudo isso. É isso aí, é só se propor, a gente é capaz, né? Com certeza. Todos nós, Tá em nós, né? Tá tudo em todos nós, nós. Ana. Tá tudo em nós, meninas. Depende da forma como nós nos enxergamos, né? Exatamente. Todos nós somos capazes e todos nós temos potenciais, né? Enormes, como você disse. Todos nós somos abençoados. Com certeza. Todas nós somos poderosas, né? Toda a humanidade. Agora, é preciso acreditar, né? E para a gente acreditar é preciso de um exercício, né? Precisamos exercitar constantemente. Exatamente. Porque a insegurança vai bater na porta, o medo, que faz parte, gente. Isso aí são situações inerentes ao ser humano, não tem como tirar. Mas nós precisamos analisar se esse medo faz sentido. O que eu estou sentindo faz sentido? Tem fundamento eu apresentar esse medo nessa situação? Né? Nós chamamos de questionamento socrático, né? Então traga para a vida da gente, né, vários questionamentos para a gente poder analisar. Exatamente. E o universo está fazendo isso o tempo todo com a gente, né? Ele usa as pessoas para isso, para nos ensinar, né? E a gente vai reagir da forma como os sentimentos estiverem dentro da gente, né? Sim, sempre. Então é isso, meninas. Eu acho que hoje a gente deu uma esgotada nesse tema.
A gente vai levar isso para a cama, né? Vamos pensar, refletir um pouquinho sobre essas questões, né? De como a gente pode usar os pontos, né? Os sentimentos a nosso favor, observar as nossas crenças e partir na direção daquilo que a gente deseja, né? O urso está lá no alto da montanha, né? A gente tem que ter uma boa forma e para ter uma boa forma tem que exercitar, não tem jeito. É isso aí. Então amanhã a gente se vê, amanhã, sexta-feira, a gente se vê, mais um capítulo, e eu vou, a gente vai trabalhar as nossas, vou falar de rotinas e hábitos, eu não sei se eu vou falar amanhã ou na sexta, vai depender muito da intuição, né? E vamos falar de rotinas e hábitos da nossa vida, como a gente se blinda, se protege, como a gente trabalha a nossa energia, a gente que lida com o outro, né? Como é que a gente faz para poder se proteger. Tá certo, minhas lindonas? Então, Tá tá ótimo. então, uma boa noite para todas, um beijo. Boa noite, meninas Boa lindas. noite, mãe. Boa noite a Boa noite a todos. todas. Bom descanso. Até amanhã, tá? Amém. Beijos, até Beijo, amanhã. tchau, tchau.